Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é o segundo vídeo sobre endometriose. Antes de eu continuar falando sobre esse tema, eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui no vídeo e se inscreverem no canal, ativa o sininho que daí vocês sempre ficam sabendo quando vídeos novos estão sendo postados aqui. E também me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, se vocês quiserem ter o conteúdo dessas outras formas também, que eu tô aparecendo sempre por lá. Bom, eu já gravei um vídeo aqui no mês passado sobre endometriose, em que eu dou uma introdução, explico o que é, quais são os sintomas, quando se preocupar. Então, se você não assistiu aquele vídeo ainda, para esse aqui e assiste primeiro ele, que eu não vou explicar isso de novo aqui nesse. E esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre tratamento. Devo falar que eu não sou especialista em tratamento de endometriose no sentido de que eu não faço cirurgias ginecológicas. Então, vocês vão ver aqui durante o vídeo que uma das partes do tratamento é cirurgia. Então eu não vou entrar em detalhes sobre técnicas e essas coisas, porque não é a minha área, tá? Eu vou falar mais de uma forma geral, assim, tipo, eu tenho endometriose. É só cirurgia, né? Quais são as opções aí de tratamento? Então vamos lá. O tratamento, ele vai ser decidido de acordo com algumas situações. Então, de um lado, qual é a gravidade dessa doença? Quão grande que ela é, né? Quão espalhada ela está. Aonde ela está? Esse foco de endometriose está no útero, está no ovário, está no intestino? Que tamanho que ele é e qual lugar que ele está? Qual que é o sintoma principal que a pessoa está sentindo? É cólica menstrual ou é alteração para evacuar na menstruação ou dor para evacuar na menstruação? Ou é dor na relação sexual sem cólica menstrual? Dependendo de onde tiver esse foco, do tamanho desse foco e do sintoma que ele está causando, vai ser determinado um tipo de tratamento. Além disso, outra coisa que deve se pensar frente ao tratamento da endometriose é se o sintoma que a pessoa está sentindo é infertilidade. Quando a gente está falando de dificuldade para engravidar, é um caso meio à parte, que eu vou falar no final do vídeo. Então eu tô tirando essa parte e vamos falar primeiro então daqueles sintomas mais comuns que seriam cólica intensa, dor na penetração ou endometriose profunda em outros órgãos como na bexiga e no intestino. Relembrando um pouquinho do outro vídeo, né, o foco da endometriose, que é esse tecido de endométrio que está em outro lugar que não é o útero e que conforme o ciclo menstrual vai acontecendo, ele sangra no momento da menstruação em lugares que não era para ter sangue. E o que eu quero relembrar é que esse sangue, nesses lugares que não era para ter sangue, ele inflama essa região. Então a endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica. Crônica porque ela vai continuar acontecendo, a não ser que você faça alguma coisa. E inflamatória porque o que causa o sintoma de dor, o que causa o sintoma de dor na bexiga, de dor no intestino, é a inflamação desse órgão causado pela presença desse tecido que está sangrando em lugares que não era para estar sangrando. Então a primeira abordagem, e a mais importante ao meu ver, é você entrar em algum tipo de tratamento bem geral do corpo todo, anti-inflamatório. E a primeira coisa que a gente precisa falar é, portanto, hábitos de vida e alimentação. Uma alimentação anti-inflamatória que diminui alimentos que liberam substâncias no seu corpo, inflamando o seu corpo, e hábitos de vida que também ajudam o seu corpo a estar mais desinflamado, ou pelo menos não inflamado, são hábitos e é uma alimentação que vai ajudar você tanto com os sintomas da doença, tipo diminuir a sua cólica, diminuir a sua dor, quanto com o processo fisiopatológico mesmo ali no nível tecidual, diminuindo a inflamação nesses focos que estão presentes dentro do seu corpo e muitas vezes até diminuindo o tamanho deles, não necessariamente só os sintomas, mas a própria doença em si. Então assim, quando a gente fala de endometriose no geral, você sempre que se colocar aí na internet, você vai cair numa lista de coisas a serem feitas que acabam colocando principalmente como uso de pílula e uso de hormônios para bloquear sua menstruação e ou cirurgia. Vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas eu não trabalho nesse foco, né? Eu não sou cirurgiã, como eu já disse,
E eu trabalho justamente com uma linha de tratamento e acompanhamento de endometriose que tenta, nos casos em que é possível, não bloquear esse ciclo menstrual. E sim fazer um tratamento mais integrativo do corpo da pessoa através dessas técnicas de desinflamação para que você consiga manter o seu ciclo menstrual e, em vez de bloquear o ciclo menstrual mascarando os sintomas apenas da doença, você também realmente trate a inflamação, trate a doença em si, através dessas mudanças que eu falei de alimentação, de estilo de vida e muitas vezes, principalmente no começo, talvez com o uso de algumas medicinas naturais, algumas ervas que podem ser usadas para auxiliar o seu corpo nessa desinflamação, nesse detox, digamos assim. E isso tudo é uma coisa que chama ginecologia natural, que se você tiver interesse, tem vários vídeos aqui falando sobre isso. Então tem essa primeira coisa e a mais importante, que é você tentar desinflamar o seu corpo, tentando tratar a lesão em si, né? Tentando diminuir o tamanho dela, tentando diminuir a inflamação que está acontecendo naquele lugar que essa lesão está. E daí outra classe de tratamento que existe, que é o tratamento da medicina moderna, que se você for em qualquer médico, é isso que eles vão te falar para fazer, é bloquear o seu ciclo menstrual. Porque qual é o pensamento desse tratamento? Se o problema é que esses focos de endometriose, todo o ciclo menstrual, eles sangram, então vamos bloquear esse sangramento. Faz sentido isso. Se não sangrar, não vai doer. E realmente funciona para os sintomas. Então, tipo assim, quando você usa pílula, e daí tem que ser contínua, né? Não pode ter pausa, não pode sangrar. Você bloqueia o seu sangramento do endométrio, do útero, e na verdade bloqueia todo o seu ciclo menstrual. E sem a sua menstruação, você não vai ter cólica menstrual, né? Sem a menstruação, você não vai ter aquela dor que você só tinha na menstruação, porque você bloqueou a menstruação. Mas esse tratamento, ele não tá fazendo nada para diminuir ou para tratar a lesão em si. Então, qual é o problema desses casos? Que se você pega uma paciente com endometriose e você dá pílula para ela e fala assim, esse é o seu tratamento, e ela continua tendo um estilo de vida e uma alimentação altamente inflamatória, apesar daquele tecido não estar sangrando, a inflamação, o tamanho dele, a quantidade dele pode estar silenciosamente aumentando enquanto ela está com o ciclo menstrual bloqueado. Porque, queira ou não, o ciclo menstrual, a dor na menstruação é um sinal para você de que tem alguma coisa errada. E se você perde esse sinal, você acha que tá tudo bem e pode não estar tudo bem. E daí quando você para ali, depois de X tempo que você quer engravidar, você para a pílula, você pode ter um quadro muito mais florido, muito mais intenso de endometriose. Isso pode acontecer, tá? Mas se você for pesquisar na internet, um tratamento proposto é o bloqueio hormonal. Então você usar hormônios para você bloquear o seu ciclo menstrual e controlar os sintomas da endometriose. Então diminuir a sua cólica, por exemplo. Porém, existem alguns casos em que essa endometriose, ela tá num local que fisicamente ela tem que sair dali. Por exemplo, ela tá num lugar da bexiga que tá do lado de um nervo que fica te dando infecção, que fica te dando dor para urinar o tempo todo. Ou ela tá num nervo pélvico e daí você tem uma dor na perna crônica, você tem essa dor o tempo todo, porque tem uma lesão ali que está encostada naquele nervo que precisa ser retirada, senão essa dor não vai passar. Ou ainda, uma lesão grande de endometriose no intestino que está fazendo com que o tamanho do seu intestino fique mais fino e isso está alterando o seu hábito intestinal, o seu cocô, a sua evacuação não está normal por causa daquela lesão que está ali. Nesses casos, e dependendo do tamanho da lesão, da profundidade, da pressa que você tem para tratar esses sintomas que você está sentindo, ou de você já ter tentado outras coisas e não ter dado certo, existem alguns casos em que é indicado a cirurgia para retirar fisicamente aquele foco. Então até agora a gente falou sobre desinflamar os focos, diminuir os focos ou controlar sintomas. A cirurgia a gente está falando de retirar, cortar e tirar fora. Tirou aquilo não existe mais. Só que também, uma outra coisa da cirurgia é que você vai tirar os focos que estão presentes naquele momento. Mais uma vez, se você não volta lá atrás e faz um tratamento de desinflamação, de mudança de hábitos, que é o que estava talvez causando a sua endometriose,
pode ser que você desenvolva novos focos e tenha que fazer uma segunda ou terceira cirurgia. Mas existem casos em que sim, a cirurgia é o melhor caminho para aquela paciente. Essa cirurgia ela pode ser feita aberta, mas na imensa maioria das vezes ela é feita por vídeo. E daí são vistos esses focos e retirados eles. Por exemplo, um outro exemplo de cirurgia é pacientes que têm endometriose na vagina. Eu falei no começo do vídeo, né? Tem a vagina e tem uma endometriose para dentro da vagina, assim, né? Você põe o dedo na vagina, você consegue sentir o nódulo. E toda vez que essa mulher tem uma penetração, o pênis bate nesse nódulo e dói. Daí, nesse caso, talvez o melhor tratamento seja realmente fazer uma cirurgia e tirar aquele nódulo que já tá ali. Então, enfim, não tem como você vendo esse vídeo descobrir qual que é o seu melhor caso, né? Claro que cada caso tem que ser avaliado pelo médico para determinar qual que é o melhor caminho. Mas esses três coisas são basicamente os três tipos de tratamentos que existem, né? O tratamento natural, o tratamento hormonal e o tratamento cirúrgico. Agora vamos falar sobre infertilidade. Então existe essa endometriose clássica, que é pessoas que sentem sintomas de dor na menstruação ou na penetração vaginal ou o tempo todo devido a esses focos nesses lugares que não eram para eles estarem. Não é disso que eu tô falando. Agora vamos falar sobre os outros casos de endometriose mais silenciosa, que seria assim, você não tem dor, você não tem nada, você acha que tá tudo bem, e daí quando você começa a tentar engravidar, você não consegue, e daí você vai investigar alguma coisa e você descobre endometriose. E essa endometriose, sei lá, causou aderências nas suas tubas e as suas trompas ali, tubas uterinas, estão alteradas e é por isso que você não está engravidando, por exemplo. Nesses casos, o tratamento também varia, claro, né? Mas basicamente existem dois caminhos. Ou você vai tratar essa endometriose, e geralmente esse tratamento seria cirúrgico, e daí depois você vai tentar engravidar naturalmente, ou você vai partir direto para uma fertilização in vitro. Ah, mas como que eu sei que caminho tomar? Várias coisas influenciam nisso, a sua idade da mulher principalmente, né? O tempo que você tá disposta a esperar para essa gravidez, porque claramente se você espera meses, para depois começar a tentar engravidar naturalmente de novo, é um processo muito mais longo do que se você faz direto um tratamento de reprodução. Por outro lado, o tratamento de reprodução é muito mais invasivo e muito mais caro. Então, enfim, depende do caso, depende de várias coisas, mas no geral, esses são os dois possíveis caminhos para esses casos. E uma outra situação que eu também tenho meio que um tratamento à parte, assim, são endometriomas. Endometriomas é quando a endometriose está dentro do ovário. Então pensa que aqui dentro dessa bolinha você tem um cisto que ele sangra. Ele tem um foco, né, de endometriose e ele sangra e daí vai formando um cisto de sangue. Porque a cada mês sangra um pouquinho, então a cada mês ele vai aumentando esse cisto de sangue. No caso dos endometriomas, eles tendem a ser mais cirúrgicos, porque é difícil você ir controlando uma coisa que fisicamente está sangrando ali e aumentando. Então, existem, né, claro, mais uma vez, cada caso é um caso, mas no geral, endometriomas, principalmente se eles são grandes, eles tendem a ser mais cirúrgicos. Bom, acho que esse foi um apanhado geral. O recado final desse vídeo é: procure ajuda se você tem cólicas incapacitantes, se você tem dor na penetração profunda. Veja o primeiro vídeo de endometriose que eu fiz, em que eu falo mais sobre, tipo, quando eu suspeito se eu tenho ou não tenho, quando eu me preocupar, né? Então, procure ajuda médica. Mas o recado principal, agora puxando a sardinha um pouco pro meu lado, que é o que eu recebo aqui no consultório, né? Descobri endometriose e eu não quero parar de menstruar. Eu não quero bloquear o meu ciclo menstrual. É possível? Sim, é possível. É com isso que eu trabalho aqui no consultório. E isso não quer dizer que eu estou falando que você não deve usar hormônios. Cada um faz o que quer. Se você é uma pessoa que está nessa situação e você opta por tentar esse caminho mais natural, sim, existe esse caminho e existem pessoas que podem te auxiliar nesse caminho. Então, esse é um dos recados, porque infelizmente muitos profissionais por aí não vão colocar esse caminho e vão colocar meio que como uma obrigatoriedade você usar os hormônios e bloquear o seu ciclo menstrual, mas é você que decide isso, não é o médico, e se você não quiser seguir esse caminho, sim, existem outros caminhos. Então é isso, se vocês tiverem mais dúvidas ou sugestões de outros vídeos, podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.